Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe. Aonde quer que você esteja, nos quatro cantos da terra. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero engrandecer o nome do Senhor pela sua vida. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa consolar você, confortar o seu coração. Eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus está lá no livro de Atos, capítulo de número 12. Você que me ouve, você que está em casa, no trabalho, eu quero, em poucas palavras, transmitir a revelação do Espírito Santo para a sua vida nessa manhã. Atos, capítulo de número 12, verso 1, está escrito assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo de número 2: e matou a espada Tiago, irmão de João. Versículo 3: e vendo que isso agradava os judeus, mandou prender também Pedro, e era os dias dos ambos. Meus irmãos, o texto em que lemos nesta manhã, nós observamos que Deus ele é poderoso para realizar toda promessa, ou seja, nós entendemos através desse texto que não há poder das trevas, não há prisão, não há bloqueio que possa suportar o poder de Deus. O texto em que lemos, a Bíblia Sagrada diz que naquela época a igreja, ou seja, os cristãos que ali moravam, naquela cidade, naquelas regiões, a Bíblia diz que estava sofrendo algumas ameaças. As ameaças porque o Evangelho, a palavra da salvação, estava sendo pregada, a verdade estava sendo anunciada. Então diz a Bíblia que enquanto a verdade estava sendo pregada, e enquanto as almas estavam aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, a Bíblia diz que naquele tempo Herodes estava irado no seu palácio. Herodes não estava de acordo com a palavra do Senhor. Herodes estava contra aquilo que estava sendo pregado. Então a Bíblia diz que alguns discípulos estavam ali anunciando a palavra da salvação, e diz a Bíblia que naquele exato momento, naquele tempo, a igreja estava sofrendo uma ameaça por causa da cruz que estava sendo pregada, ameaça por causa da ressurreição. Então diz a Bíblia que Herodes havia matado a espada Tiago, irmão de João, por causa da palavra de Deus.
E diz a Bíblia que Herodes viu que isso agradava muito bem os judeus. Por isso a Bíblia diz que Herodes continuou a mandar a prender, a mandar matar, ou seja, continuou maltratando aqueles que anunciavam a palavra de Deus. E diz a Bíblia que quando Tiago, irmão de João, foi morto, a Bíblia diz que Herodes levantou contra Pedro também e mandou prender Pedro em uma prisão, para que Pedro não anunciasse mais a palavra, para que Pedro não falasse mais naquele nome, ou seja, para que Pedro não abrisse a boca para pregar Jesus ressuscitado entre os mortos. Então diz a Bíblia que lançaram Pedro em uma prisão, mas a Bíblia diz que Pedro estava preso, mas também o texto diz que Deus mandou um anjo dentro daquela prisão para libertar Pedro, para trazer Pedro de volta, para Pedro voltar a anunciar a palavra, para Pedro voltar a pregar Jesus. Eu quero nessa manhã abrir um parênteses aqui nesse texto, para que você possa compreender e entender o que Deus quer falar com você. Meu irmão, por mais que a situação esteja difícil que você está enfrentando, que você esteja passando por causa da palavra, por causa da cruz, porque Paulo ele vai citar dizendo que seria necessário que todos padecessem por amor a ele, ou seja, que todos sofressem, mas por amor a Jesus. Talvez você está passando por um sofrimento, talvez você está passando pelo vale da tristeza, pelo vale da solidão, talvez você está passando pelo vale da crítica, pelo vale da perseguição. Eu não sei qual é a prisão que você está enfrentando nesse momento, mas Deus nesta manhã manda te dizer através dessa palavra, que assim como ele arrancou Pedro da prisão, arrancou Pedro desse problema, dessa situação, o Senhor nessa manhã está aí no seu encontro para te arrancar desse problema, para te livrar desse problema. Porque quando eu olho para a palavra, a Bíblia diz que o anjo abre os portões daquela prisão e pede para Pedro calçar a sandália e voltar a anunciar a palavra. Quando eu olho para esta palavra, nós podemos observar que o próprio Deus estava dizendo: Pedro, seu lugar não é na prisão, seu lugar não é ficar aprisionado. Pedro, eu te chamei para pregar, eu te chamei para viver a promessa que eu fiz na sua vida quando estava em Jerusalém. Parece que eu vejo o Senhor falando com alguém nessa manhã: volte a pregar, volte a orar, volte a ler a minha palavra, volte a anunciar a minha palavra, saia do acomodismo, saia desse vale de sequidão, saia hoje dessa tristeza. Parece que eu vejo o Espírito Santo de Deus falando com alguém nessa manhã: volte a viver os sonhos que eu tenho para você. Então a Bíblia diz que a obra não tinha terminado ainda na vida de Pedro. Jesus não chamou Pedro para ficar preso.
Jesus não chamou Pedro para Herodes calar a boca de Pedro. Escute aqui, o diabo não vai calar a sua boca, o diabo não vai impedir de você fazer a obra, o diabo não vai impedir de você ser feliz, o diabo não vai impedir de você voltar a fazer essa obra missionária que você fazia. O diabo não tem poder sobre a sua vida, porque nesta manhã, Jesus está me dizendo assim, que cadeias, prisões estão sendo quebradas na sua vida nessa manhã. O Senhor nessa manhã está me dizendo assim, volte, porque hoje eu estou te arrancando dessa prisão, eu estou te arrancando dessa depressão que tem te aprisionado, eu estou te tirando do meio desse deserto, porque eu te chamei para pregar e anunciar o meu nome. O seu lugar não é lugar de prisão. Jesus não te chamou para você ficar aprisionado em cima dessa cama. Jesus não te chamou para viver, para você ser dependente a vida toda dessa enfermidade, a vida toda dessa tormenta, porque hoje o Senhor está dizendo assim, que está levantando a sua bandeira mais alta e está te dando livramento, está mudando a sua história hoje. Hoje Ele está dizendo assim, levanta dessa cama, levanta desse calabouço, calce a sua sandália e volte a anunciar o meu nome. Se você estiver ouvindo essa palavra neste momento, creia, porque o poder de Deus está sendo derramado na sua vida nessa manhã, e que todo mal já caiu por terra, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. Querido eterno, soberano Deus, em nome de Jesus, aonde estiver um crente, Senhor, ouvindo essa palavra, ouvindo essa oração, aonde tiver um crente angustiado, aonde tiver alguém preso, Senhor, na depressão, na droga, na prostituição, quebra essa cadeia maligna, quebra essa prisão na vida desse homem, dessa mulher, e dê força para esse irmão, para essa irmã voltar a pregar e anunciar o teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Um ótimo dia a todos. A paz do Senhor Jesus.